Olá pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, cá estou eu, professor Raul Liz Araújo, para começar essa série de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês na véspera da prova do TJMG. A prova está chegando, com o objetivo de fazer uma revisão sobre aqueles temas que você nem pode pensar em ir para a prova do TJ sem saber. Então, vão ser aulas rápidas, aulas que vão ter como foco a revisão. Não vou passar de forma extensa esses temas aqui. E o objetivo principal dessas aulas é que você relembre aquelas matérias e que eu possa aqui, talvez, quem sabe, acertar uma outra questão que possa cair. Ok? Vamos lá então? A primeira aula que eu vou passar para vocês agora é sobre nacionalidade. Então vamos lá, pessoal. Só repetindo para vocês que o objetivo desses vídeos de véspera de prova é uma revisão daqueles temas que já foram vistos por vocês. Então eu não vou estender as minúcias do Instituto da Nacionalidade. Então vamos lá, vou passar aqui aquilo que eu acho que pode ter uma incidência na prova. Inicialmente, na nacionalidade, é importante a gente separar a nacionalidade originária da nacionalidade secundária. A nacionalidade originária é aquela que já nasce com o indivíduo independente de sua vontade, podendo ser definida a partir de dois critérios. O critério ius soli ou jus soli, que é definido de acordo com o local de nascimento da pessoa, ou o critério ius sanguine ou jus sanguine, que é definido de acordo com a nacionalidade dos pais da criança. E a nacionalidade secundária é aquela que a pessoa adquire de acordo com seu interesse a partir de uma solicitação, é o que a gente chama aqui no Brasil de brasileiro naturalizado. Então, nacionalidade secundária, brasileiro naturalizado. Nacionalidade originária, brasileiro nato. E vamos aqui para a Constituição, que, como eu sempre gosto de falar, o mais importante para a revisão e para a fixação da matéria, quanto mais próximo da prova, é a leitura da lei seca, É a leitura dos artigos, porque dali 90% das questões são cobradas o que está no artigo. A Consulplan, ela gosta ainda de fazer algumas questões com casos práticos relacionados ao que está na Constituição, não é aquele, vamos dizer, aquele copia e cola, não. Eu acho isso mais interessante porque facilita para quem está fazendo a prova, Mas, de qualquer forma, ainda a incidência é muito grande do que está previsto nos artigos. Então, a gente vai dar uma lida rapidamente aqui nessa revisão sobre alguns artigos que falam sobre nacionalidade na Constituição. O primeiro deles, e o mais importante, está previsto aí no artigo 12, principalmente no inciso 1º, que fala quem são os brasileiros natos. O inciso 1º traz 3 hipóteses de brasileiros natos. Vamos aqui na Constituição, vocês podem seguir a sua por aí, vamos fazer alguns grifos aqui. Primeiramente, quem é brasileiro nato? Aqueles nascidos na República Federativa do Brasil. Regra geral, brasileiro nato quem é nascido na República Federativa do Brasil. Existe exceção? Existe. Qual que é a exceção? Aqueles que são nascidos de pais estrangeiros, desde que os pais estejam a serviço do país, são considerados como brasileiros, não são considerados como brasileiros natos. Então, eu fiz uma inversão da leitura aí. Vocês podem ler que a Constituição fala que se for nascido na República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, trata-se de brasileiro nato. Então, a contrário do senso, se for filho de pai estrangeiro que esteja no país a serviço do governo do país, essa criança que nascer aqui não vai ser brasileira nata. Se ela vai ser a nacionalidade do seu pai, aí a gente vai depender da Constituição de cada país. Então é importante marcar aí nesse final aqui, que é o seguinte: desde que esteja a serviço, vou até grifar aqui, desde que esses não estejam a serviço do seu país, e esse a serviço do seu país é a serviço do governo do país. Então, importantíssimo lembrar disso aí, que isso não cai em prova, isso despenca.
Então vamos para o inciso 2. Quem também é brasileiro nato? Seria o complemento da inciso 2, não, desculpa, gente, a linha B. A linha B é complemento da linha A, que fala que é brasileiro nato, aquele que é nascido no estrangeiro, mas desde que seja de pai brasileiro, e aqui o ou é importante, ou de mãe brasileira, desde que qualquer um destes, ou o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O mesmo caso aqui se aplica o que está falando lá a serviço do governo do país, nesse caso aqui a serviço do governo do Brasil. Pai ou mãe brasileiro teve um filho no exterior, esse pai ou mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil, a serviço do governo do Brasil, esse filho automaticamente será brasileiro nato. E o terceiro requisito está na linha C, que fala quando a criança é filha de pai ou de mãe brasileiro e nasce no exterior, mas aqui a gente está tratando da hipótese desse pai ou mãe brasileira que não esteja a serviço da República Federativa do Brasil, está de férias, se transferiu a residência para o exterior ou está até a serviço fora do país, mas a serviço de uma empresa privada, por exemplo. Neste caso, existem duas situações que aquela criança, né, e futuramente aquele indivíduo, pode ser brasileiro nato. Primeira situação, o pai ou a mãe faz o registro dessa criança na repartição brasileira competente. Então, eu até marquei aqui, você tem a situação número 1, se essa criança que nasceu fora do país, filho de pai ou mãe brasileiro, que não estejam a serviço do Brasil, e ela, a partir do nascimento, é registrada em uma repartição brasileira competente, ela se torna brasileira nata desde o momento do seu nascimento, desde que seja feito esse registro. E a segunda hipótese, né, vamos marcar o tracinho aqui do 2, para a gente destrinchando aqui, vocês vão ver que eu gosto bastante, a gente faz as anotações para a gente destrinchando o que está previsto na Constituição. A segunda parte ali da linha C fala que é também brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que ocorra duas condições: venham a residir na República Federativa do Brasil, primeira condição, né, seria o 2.1 aqui, e aqui a gente, condição E, ou seja, o maisinho, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, tem que vir residir no Brasil e tem que optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Porém, essa opção, obviamente, tem que ser depois de atingida a maioridade. Então quer dizer que só se essa criança vier depois dos 18 anos que se aplica essa regra? Não. Ela pode vir antes dos 18 anos, mas a confirmação da opção pelo critério do brasileiro nato tem que ser depois de atingir 18 anos, né? É o chamado aqui a nacionalidade brasileira com opção de confirmação. Vamos marcar aqui com opção de confirmação. Essa última hipótese. Então, com opção de confirmação. Então, pelo que vocês notaram aí, essas são as três hipóteses que o brasileiro é declarado como nato. Primeira hipótese, regra geral, todo aquele que é nascido no Brasil. Exceção à primeira hipótese, se o nascido no Brasil for filho de pai estrangeiro ou de mãe estrangeiro, e esse pai estrangeiro ou mãe estrangeiro estejam no Brasil a serviço do seu país, a serviço do governo do seu país, ele não é brasileiro nato, entra na exceção. Segunda hipótese, todo brasileiro nascido é brasileiro nato, todo aquele que é nascido no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que esse pai ou mãe brasileiro estejam a serviço do Brasil. E a terceira hipótese, os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, quando esses não estão a serviço do país, mas, número 1, hipótese 1, eles registram essa criança na repartição brasileira competente. Hipótese 2, essa criança passa a residir no Brasil a qualquer tempo, ou na fase adulta também, e depois de atingida a maioridade, se faz essa solicitação, é a chamada com opção de confirmação da nacionalidade.
ok? Então é importante isso aí, esse SIS1 ele cai muito em prova, a gente vai fazer umas questões no final para consolidar o que eu passei para vocês. Vamos seguir aqui. O inciso 2, o artigo 12, inciso 2 agora, fala que quem é o brasileiro naturalizado. Vou fazer a marcação aqui. Quem que é o brasileiro naturalizado? A linha A, aquele que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira. E aí vem os critérios. Vocês vão relembrar desses critérios de duas formas. Inicialmente, você tem um critério para quem é originário do país de língua portuguesa. E depois, você tem um critério para quem é o estrangeiro de qualquer nacionalidade, que é a linha A e a linha B. Então, para fazer essa diferenciação aí, a gente vai usar os prazos. Quem é originário de língua portuguesa, você vai ter dois requisitos. Primeiro requisito, residência de 1 ano. Residência de 1 ano. Segundo requisito, idoneidade moral. Portugal, por ter um certo laço de amizade com o Brasil, os requisitos são mais facilitados. Requisito de tempo, 1 ano. Requisito de comportamento, vamos dizer assim, a idoneidade moral. E se for um estrangeiro de outra nacionalidade, como que ele se faz para se tornar um brasileiro naturalizado, né? Nacionalidade secundária. As duas hipóteses continuam, as duas condições continuam a mesma. O requisito de tempo. O requisito de tempo do estrangeiro de outra nacionalidade, mas aqui é bem maior, são os 15 anos. E a condição de comprovação do seu comportamento, vamos dizer que, por sua vez, é um pouquinho mais fácil, que é simplesmente a ausência de condenação penal. Então, para fazer essa diferenciação aí sobre o brasileiro naturalizado, quais são os critérios? Lembra o seguinte, para o português o prazo é menor, o prazo é de 1 ano. Se o prazo é menor, a comprovação do comportamento ele é um pouco mais difícil, né? Comprovar a idoneidade moral é um pouco mais difícil. Já para o estrangeiro, o prazo já é bem maior, um prazo de 15 anos. Só que a comprovação do comportamento é mais tranquila porque é só comprovar que não há uma condenação penal transitada em julgado. Tranquilo? Então isso aí eu acho que é bem mais tranquilo do que a questão do brasileiro nato. Vamos dar sequência aqui. Aí vocês vão relembrar lá pelo material de vocês a questão das formas de obter a naturalização. Isso aí tudo já está passado. Quem tiver alguma dúvida pode usar à vontade para perguntar para mim. Isso aí não tem problema nenhum, aqui mesmo pelo canal ou pelo meu WhatsApp, inclusive. Mas vamos seguir aqui e falar a questão do tratamento diferenciado. Por que existe essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado? Aliás, vou reformular isso aí. Quando é que existe essa diferenciação? Por que eu disse quando é que existe essa diferenciação? Porque conforme está previsto aqui, no artigo 12, parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, quem pode fazer essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é somente a Constituição Federal. Então, questão de prova, pode ser que caia isso na prova de vocês. Lembre o seguinte, a regra geral é não pode haver distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Exceção, quem pode dar é a própria Constituição. E vamos trazer aqui a exceção mais importante. Tem algumas outras exceções da Constituição, mas a mais importante é aquela prevista no parágrafo 3º, que é o que cai muito em prova e vocês vão ter que memorizar isso aí. Quais são os cargos que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados? Só podem ser ocupados por brasileiros natos. São chamados cargos privativos de brasileiro nato. Primeiramente, para vocês memorizarem isso aqui, são 7 incisos, vão lembrar o seguinte. Inicialmente, o presidente da República e todos aqueles que estão de sua linha sucessória. Qual que é a linha sucessória do presidente da República? Vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro-presidente do STF, nessa ordem. Presidente da República, então, seus sucessores, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Então,
Vamos marcar aqui. Primeiramente, os cargos privativos, o presidente da República e o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Importante marcar essas duas aqui, o inciso 2 e o inciso 3, vou até circular eles aqui, porque cai muito em prova excluindo esse presidente. Veja que aqui não há restrição para que um deputado federal ou um senador da República seja brasileiro naturalizado. A restrição é apenas para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. Então, às vezes, cai muito em prova, a própria banca Consulplan já cobrou, informando que um francês veio ao país, se naturalizou brasileiro e quis se candidatar a um cargo do Senado Federal ou a um cargo da Câmara. Ele pode se candidatar? Pode, inclusive se for eleito ele vai tomar posse. O que não pode é que esse brasileiro naturalizado ocupe a cadeira de presidente, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Então, a gente já viu, primeiro, presidente da República e vice-presidente, pela própria importância do cargo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Aí vem a quarta hipótese, vão lembrar o seguinte, a quarta hipótese trata do ministro do STF. Em relação ao ministro do STF, vocês vão lembrar que o presidente do STF ocupa um cargo e sempre existe uma certa rotatividade. Então aqui a Constituição, para preservar essa questão, e não colocou somente presidente do STF, colocou ministro do STF, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal tem que ser obrigatoriamente brasileiro nato. Então existe essa diferenciação aí, isso é importante saber. Câmara dos Deputados e Senado Federal, só o presidente que há restrição de brasileiro nato. Subministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer um deles, independente de ser presidente. E no final, você tem duas carreiras militares. Não, você tem a carreira militar, que é a hipótese número 6, que é oficial das Forças Armadas, que vocês vão lembrar pelo seguinte. Pensa bem, quem que é oficial das Forças Armadas? Comandante, Marinha, Exército, Aeronáutica. Eles exercem uma função essencial para o país, que é proteger o país, inclusive de invasões estrangeiras. Então, esses cargos, devido à sua importância e devido à sua ligação relacionada à soberania nacional, esse cargo tem que ser obrigatoriamente de brasileiro nato. E por último, o cargo também de ministro de Estado da Defesa, obrigatoriamente tem que ser de brasileiro nato. E eu vou marcar aqui também, para que vocês se recordem disso, que o cargo obrigatório que seja de brasileiro nato é de ministro de Estado da Defesa. Pode ser que caia na prova ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro da Casa Civil. Não, o cargo é de ministro da Defesa. Lembre-se dessa diferenciação, vou até marcar aqui, que é diferente o ministro da Defesa do ministro da Justiça. Não é ministro da Justiça. Isso aqui não é ministro da Defesa. Então, lembrando essa ordem, lembrando do objetivo dessa norma constitucional, que é preservar a soberania nacional, vocês vão praticamente memorizar rapidamente esses cargos privativos brasileiros nato. Vamos lá repetir: presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e o ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Ok? Então, depois aí vocês vão, seguindo a Constituição, tem a possibilidade do cancelamento da nacionalidade. Vocês vão dar uma olhada nisso aí. Ficando atento a essas duas possibilidades aí. Principalmente a questão da perda da nacionalidade por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Depois você dá uma lida aí no parágrafo 4º. Como aqui é uma revisão, não vou passar, porque a incidência desse parágrafo 4º é menor. E vamos aí finalizar essa aula, essa videoaula, com duas questões da Consulplan. Inclusive eu vou até marcar aqui para que vocês peguem essa linha de raciocínio de resolver essas questões. Normalmente, a Consulplan, inclusive essa questão que está aparecendo é uma questão bem recente, é uma questão que foi cobrada na prova desse ano de 2017,
lá no Rio de Janeiro, TRF2, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo, para o cargo de analista judiciário administrativo, um cargo até que cobra nível superior. O concurso do TJ é o nível médio, mas como é da banca, possivelmente tem grande chance de cair uma questão nesse sentido. E o que eu vou explicar para vocês é como a banca gosta de cobrar isso. A banca, ela tenta te confundir o tempo todo quando ela cobra uma questão de nacionalidade. Então fique atento para não cair nessa pegadinha. Vamos ler. E importantíssimo, questões da banca Consulplan, quando envolve um problema, olha o tamanho. É uma questão muito grande, então você tem que ir marcando para que você consiga resolver o que eu sempre falo com vocês. Então vamos lá. Edgar nasceu em território brasileiro em 1990. Então aqui você já pode matar a questão por aqui. A gente não sabe o que vai perguntar, talvez lá na frente mude, mas falou que Edgar nasceu em território brasileiro, significa o quê? 3 segundos para pensar. Exatamente. Se ele nasceu em território brasileiro, Edgar, a princípio é brasileiro nato, né? A regra geral, a princípio, brasileiro nato. Qual que é a única exceção disso aí? Que é o critério do ius soli. Qual que é a única exceção? Se Edgar for filho de pai ou de mãe estrangeiro que estejam no Brasil a serviço do seu país de origem, aí sai dessa regra de ser brasileiro nato. Então vamos continuar a leitura. Falou sendo filho de Jean e Helene, né? O nome não importa, mas aqui vem uma informação importante. Cidadãos franceses. Então, o pai e a mãe de Edgar, que nasceu no Brasil, são cidadãos franceses, ok. Mas não apenas importa que eles sejam cidadãos franceses. É necessário também que os pais de Edgar estejam aqui no Brasil a serviço do governo francês. Vamos ler aqui então. A questão fala que estavam na República Federativa do Brasil a serviço da sucursal de uma importante sociedade empresária com a sede na França. Pronto, aqui você já resolveu a questão. Eles vão querer perguntar lá no final se ele é brasileiro nato naturalizado ou uma questão relativa às restrições que ele vai ter. Mas aqui você já vai saber. Como eu disse, a princípio ele era um brasileiro nato porque não tinha as informações completas. Lendo até essa parte, os seus pais são franceses, mas esses pais franceses estavam no Brasil a serviço de uma sociedade empresária, então não estavam a serviço da França. Então aqui não é a exceção à regra. Então aqui, esse a princípio nós vamos riscar e vamos deixar claro que o Edgar, ele é um brasileiro nato, porque se aplica aqui o critério ius solis e não há exceção dos pais a serviço do país. Vamos ler o restante aqui. Logo após o nascimento, Edgar foi levado pelos seus pais para a França e lá permaneceu durante 19 anos, até que decidiu voltar ao Brasil e aqui residir em caráter definitivo, trabalhando na mesma sociedade empresária que empregara seus pais no passado. Com o passar dos anos, acalentou o desejo de concorrer ao mandato eletivo no Brasil. Vocês veem que a questão é enorme, mas na terceira linha você já consegue receber. O restante é só a banca enchendo linguiça e tentando te levar aí por um caminho tortuoso para, no final, você se perder e errar a questão. Mas vocês não vão errar, não. Lembre o seguinte, a gente já sabe que ele é brasileiro nato. Então vamos lá ler as alternativas agora, né, pessoal? Apesar que a gente já sabe qual é a resposta, mas vamos ver se isso bate lá nas alternativas. A alternativa A fala que Edgar é brasileiro nato, podendo concorrer a qualquer cargo eletivo caso preencha os demais requisitos. É brasileiro nato, ok, pode concorrer a qualquer cargo eletivo desde que preencha os demais requisitos, ok, é isso mesmo, a gente já confirmou isso lá nas alternativas. Então vamos marcar aqui a A como certo. Mas isso até uma dica que eu vou passar para vocês, dessa minha experiência em concursos, que sempre que você lê a alternativa, e mesmo que você tenha certeza que a alternativa correta é a letra A, dá uma lida nas outras só por desencargo de consciência, para não precisar voltar nessa questão depois. Pode estar pensando, ah, Raul, mas isso aí vai me gastar um tempo é precioso. Sim, realmente o tempo é muito precioso. Mas às vezes, quando você não lê todas as alternativas, você acaba pensando lá na frente, oh, será que não tem uma outra mais certa do que a que eu marquei? E acaba tendo que voltar depois, e aí sim você vai gastar um tempo que é muito precioso. Então, lê todas,
para desencargo de consciência e depois continuar a sua prova. Então vamos ler só para confirmar que a correta é a A. A B fala que Edgar deve ser considerado brasileiro naturalizado, que já está errado, por ter voltado a residir no Brasil após ter completado a maioridade. A C fala, somente será considerado brasileiro nato caso tenha sido registrado em repartição brasileira antes de completar 18 anos. O erro aí está nesse tem que registrar em repartição brasileira. A gente viu que essa regra aí é para quem nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, quando esses não estão a serviço do Brasil, que é a opção de confirmação. E a D fala, é considerado estrangeiro por ser filho de pais estrangeiros, devendo providenciar sua naturalização como brasileiro, caso queira concorrer a um mandato eletivo, totalmente errado, né? Ele não é estrangeiro, ele é brasileiro nato. Vamos a uma última questãozinha aí para terminar essa aula da Consulplan. É interessante essa questão, que ela é recente também da Consulplan, ela é do ano 2016, só que ela é totalmente diferente da anterior. A anterior, vocês viram que era uma questão bastante trabalhada, que faz o candidato raciocinar, uma questão bem extensa. Aqui não. Aqui simplesmente é um copia e cola, então vocês têm que estar preparados, porque na prova vocês podem ter dois tipos de questão. A questão bem trabalhada, que eu acho que é o melhor tipo de questão para responder, e a questão copia e cola. Aqui só quer saber quais são os cargos que são restritos apenas aos brasileiros natos, né? Ou seja, aquela regra que está lá prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, aquele copia e cola. Vamos começar a ler aqui então. A. É direito restrito apenas aos brasileiros natos o acesso ao cargo de deputado federal? Não, né, gente? Deputado federal, qualquer brasileiro naturalizado pode ser. Estaria certo, né? Vamos colocar aqui. Se aqui fosse presidente da Câmara dos Deputados Federais, estaria ok. Mas como não é, é só deputado federal, está errado. B. Prefeito municipal? Não, Constituição nem trata desse tema. C. Deputado estadual? Também não tem nenhuma restrição. D. Governador do estado? Também não tem restrição. E A. É oficial das Forças Armadas, que é a resposta correta, como está previsto expressamente lá no artigo 12, parágrafo 3º, se não me engano, no inciso 6º, que fala dos oficiais das Forças Armadas. Então vocês viram aí duas questões da Consulplan. Fiquem muito atentos que isso é um tema recorrente em prova da Consulplan. E qualquer dúvida podem questionar, podem comentar aqui e fiquem à vontade. Daqui a pouco tem mais vídeos. Fiquem com Deus.